e vou Bom, sumir daqui, deixar o Marco como o responsável. Vai lá, Marco. tá bom. Bom, obrigado, Leandro, e pessoal do CEDES pelo convite para apresentar essa palestra. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho de assuntos interessantes, né? É, relacionados com curso, né? Escolhi na verdade, escolhi um assunto que é, é dessas coisas que, assim, a gente tá todo mundo acostumado, faz parte do nosso dia a dia. Eu, particularmente, sou fã do uso do GPS, já explico por quê. Enfim, a gente talvez às vezes pode se esquecer de vários aspectos importantes ali que tem na elaboração e no uso do GPS, né? Então, tá todo mundo consegue, tá vendo aí direitinho o, Sim, tá o slide? aparecendo. Tá, o slide está aqui. Tá, tá. Então, o GPS, como todo mundo conhece, como todo mundo conhece, as siglas GPS é Global Positioning System, né? Sistema de posicionamento global. E eu queria começar falando um pouquinho da história do GPS, porque eu acho que é importante quando você entra no curso de física, às vezes não perder o contato com um pouco o mundo real, né? A gente fica às vezes estudando coisas de maneira um pouco abstratas demais e pode, às vezes, não, digamos, perceber a importância que tem que os problemas do mundo real podem tem na pesquisa no desenvolvimento tanto científico quanto tecnológico, mas também científico, né? Então, um pouquinho da história do GPS é o sistema. Primeira, uma informação que é interessante, como o GPS faz parte da nossa vida, todo mundo tem aí um GPS no seu bolso, no seu celular, e usa para todo tipo de coisa, e mesmo que você ache que você não usa o GPS, eu digo que você usa o GPS, porque quando você faz uma compra, por exemplo, pela Amazon, pela AliExpress, o que quer que seja, pelo Mercado Livre, essa compra é rastreada de alguma forma e é usando o sistema GPS, né? Então, assim, o GPS é parte do nosso dia a dia pessoal e também da economia mundial, né? E uma coisa que talvez passe desapercebida é que o GPS tem um dono, tá? Não é uma coisa pública, tipo ar, que está por aí, você respira e o ar é de todo mundo. O GPS tem um dono. O dono do GPS é o governo dos Estados Unidos, tá? Ele pertence ao governo dos Estados Unidos. Ou seja, o governo dos Estados Unidos é responsável pela manutenção do sistema de GPS, né? E tem, de certa maneira, também o controle de quando ele funciona e quando ele não funciona. A gente pode achar que isso não é uma coisa assim, a gente nem pensa muito nas consequências disso, mas, assim, em períodos de tensão política, guerras, por exemplo, o GPS pode ser desativado em certas áreas e deixa as pessoas ali que são muito dependentes, né, de GPS, especialmente numa situação dessas, né, geopolítica complexa, é, podem ficar na mão. Então, assim, essa primeira informação é curiosa, porque eu acho que as pessoas né, gostam de saber e ficam meio surpresos, é que tem um dono, né, que pertence aos Estados Unidos, tem um custo alto. Manter o GPS custa mais ou menos 2 milhões de dólares por dia, né? O GPS, ele é um sistema de acesso livre, quer dizer, quando você compra um celular, você não tem que cadastrar nada, você simplesmente usa esse sinal, né? Ele é disponibilizado ao público geral. E
ele foi parte, esse sistema teve a sua origem em pesquisas do Sistema de Defesa Americano, né, no ano de 73. E eles permitiam um uso civil, digamos, não militar do GPS, que tinha uma precisão proposital não muito boa, que era mais ou menos 100 metros. Então, assim, 100 metros é suficiente para você ir de um lugar até o outro muito longe. Se você vai, sei lá, de Rio para São Paulo, uma precisão de 100 metros, tudo bem, acho que você consegue se virar. Agora, para certas aplicações militares, claramente 100 metros não é bom, né? A grande mudança assim no GPS, na disponibilidade do GPS, ocorreu em 83, quando e essa é uma história, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vale a pena ler, que é uma história fascinante. Um avião coreano estava indo dos Estados Unidos para a Coreia, para Seul, né? Saiu de Nova York para Seul e ele tinha que contornar uma área soviética. Só que por um erro de navegação, ele sobrevoou a área soviética. Isso eu tenho que lembrar durante um período de Guerra Fria, nos anos 80. E aí o governo soviético viu esse avião estrangeiro que não se identificou um avião. Eles sabiam que era um avião civil, um avião de passageiros. Porém, os militares próprios disseram: bom, um avião civil pode ser militar, pode ser disfarçado de avião civil, e, enfim, foi uma coisa trágica que esse avião foi abatido. E aí surgiu a proposta do governo Reagan de liberar o GPS para uso público, né? Eu, particularmente, tenho a impressão que, assim, qualquer jogada dessas é feita com uma intenção, digamos, de um certo marketing, né? Então, assim, se um avião soviético é abatido, um avião coreano, desculpa, de civis é abatido pelos soviéticos, e aí o governo americano libera o GPS, obviamente tem uma propaganda positiva, né? Tipo, quem é o bom moço e quem não é. Mas, digamos, a ideia, independentemente da propaganda, foi uma coisa que ajudou muito todo tipo de negócio, de economia e uso pessoal, mas levou um tempo, e só em 2000, nos anos 2000, com o governo Clinton, que de fato foi liberado o acesso ao GPS, passou a ter acesso livre, né? Então, eu queria explicar um pouquinho como é que funciona o GPS, né? É, é uma coisa meio mágica. Você tem um celular, tipo, tem uma coisinha que você pega, você bota lá e ele te diz onde você está. Como é que ele sabe onde você está? Como é que ele te localiza? O que o sistema faz, o teu celular faz, ele basicamente tem que se orientar com relação a alguns pontos de referência. E esses pontos de referência são satélites que são colocados em órbita, tá? E aí você está recebendo sinais desses satélites. Então, a primeira ideia é muito simples. Eu vou fazer aqui um exemplo em uma dimensão. É o seguinte: imagina que eu tenho aqui, opa, eu tenho aqui um poste, né? Esse poste é um ponto de referência, é o equivalente ao satélite. E eu estou aqui, nessa posição daqui. E eu quero me localizar, eu quero saber onde eu estou ao longo dessa linha daqui, tá? Eu estou querendo me localizar, é um problema unidimensional, tá? Vocês que acho que tem vários alunos da física, sabem que uma das maneiras da gente entender problemas é sempre pegar um problema, uma versão simples. Então, em vez de pegar o exemplo tridimensional e tal, estou pensando na coisa simples, unidimensional, que capta a ideia principal do que eu estou querendo, do que eu estou investigando. Então, para saber a posição dessa pessoa, você poderia falar, é só saber essa distância D aqui, do poste.
né? Se eu sei essa distância, eu consigo me localizar, mas tem um problema, né? O problema é que, opa, gente, eu vou ter que tirar todas as anotações, né? O problema é que você pode, ao dizer a distância, você pode ser essa pessoa ou tá nessa essa daqui, né? Você não sabe qual das duas você é. Tem uma ambiguidade, né? Saber em uma dimensão, saber a distância a um ponto é ambíguo, não te resolve completamente onde você está, né? Então você precisa de mais informação, né? No caso, em uma dimensão, se eu tiver dois postes e souber a distância a dois postes, aí sim eu vou conseguir me localizar. E isso é o que se chama de método de trilateração. Aqui tem uma versão no plano, tá? Então, esse, esse pontinho daqui é o objeto que quer se localizar, e você tem aqui esses outros três pontos de referência que são os satélites, tá? Eu quero saber onde eu tô, onde esse ponto se encontra. Então, o que que você faz? Você pode medir a distância, cada uma dessas distâncias aqui, né? D1, D2, D3, aos satélites A1, A2 e A3. Sabendo essas três distâncias, como dois círculos, o equivalente do problema anterior, se eu tenho a distância a um satélite no problema de bidimensional, eu vou estar num círculo, né? Se eu só sei a distância a esse satélite daqui, então eu estou em algum ponto nesse círculo daqui, né? É, Se eu souber a distância a dois círculos, você vê que eu vou estar ou nesse ponto daqui, ou nesse ponto aqui, que é a interseção. Dois círculos vão se intersectar em dois pontos. Então, se eu tiver um terceiro círculo, eu posso estar nesse ponto ou nesse ponto. Então, pegando essas informações dos três círculos, eu consigo determinar onde eu estou. Essa, essa é a ideia da trilateração, tá? Então, como é que isso se aplica no caso do GPS? Você tem satélites em órbita, esses satélites têm trajetórias muito bem definidas, tá? E eles estão emitindo sinais. Esses satélites emitem sinais que o seu celular capta. Uma vez que você capta o sinal, você tem um método mais ou menos simples de saber a distância, que é o seguinte: imagina que o sinal que eu estou mandando é uma sequência numérica, né? Não é, a gente não faz assim, mas para o exemplo, para exemplificar, acho que facilita bastante. Imagina que ele está mandando o sinal assim. A partir de um certo tempo, ele manda assim, o sinal um, 2, 3, os números um, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. E você, no seu celular, sabe, o seu celular tem um programinha que sabe que aquele satélite, naquele instante, está mandando sinais um, 2, 3, 4, assim por diante. Aí, quando chega o número um do sinal, o teu celular está 8. Aí, quando chega o 2, o teu celular está 9. 3 está 10. Então, você tem uma defasagem. E por que que você tem uma defasagem? Porque a velocidade da luz é finita. É muito grande a velocidade da luz, mas é finita. Então, o sinal que vai, como se fosse imaginando aqui, o sinal que vai do satélite até o receptor, ele leva um certo tempo T para chegar, né? E eu consigo saber esse tempo T comparando a mensagem que eu estou recebendo na mensagem que foi enviada. E agora, do curso de física, vocês sabem, se ele levou um tempo T e a velocidade é c, você multiplica c por t e você sabe a distância. Então, isso aqui me dá essa distância d, sabendo esse tempo. Então, essa é a ideia básica de como funciona a medida de distância a um satélite, tá?
Aí você fala, bom, então, tranquilo, os detalhes eu vou deixar para os engenheiros fazerem. Mas eu vou fazer o seguinte, vou botar vários satélites em órbita, vou mandar esses sinais com essas sequências numéricas, eles usam métodos muito inteligentes de sequências pseudo-aleatórias, etc., para ser comparado, para você não correr risco de estar pegando um sinal errado. E você compara o que o satélite está emitindo naquele instante com o que você está recebendo. E aí, com essas informações, você multiplica pela velocidade da luz e você tem a distância. No caso de satélites, você tem em três dimensões, se eu sei a distância de um satélite, vou fazer um quiz aqui. Rápido, aí tem que ser rápido. Eu tô na superfície. Alguém escreve aí no chat. Se eu tô no, eu sei a distância é um satélite. Eu tô em que tipo de superfície eu me encontro? Quem sabe dizer? Ou bota no chat ou fala. E aí? Fala aí, Jorge. Eu vi que você tirou o microfone. Esférica. Tá numa esfera, exatamente. Se eu sei a distância a um satélite apenas, eu estou numa esfera, estou numa bola. É o equivalente ao círculo, né, no caso plano, e aquela linha é equivalente à linha do caso em uma dimensão e ao círculo no caso bidimensional, tá? Então, quando a gente vai para três dimensões, eu vou fazer esse ponto vermelho daqui, esse pontinho vermelho daqui, é o que você quer localizar, e você está medindo essas distâncias a esses satélites daqui, tá? É, a distância a cada satélite te define uma esfera. Então, se eu tenho uma distância a um satélite, é uma esfera. Se eu tenho a outra, duas esferas. A interseção de duas esferas, esse é um exercício geométrico simples de fazer, mas que vale a pena você pensar, é um círculo, né? Se você pegar duas esferas, você tem um círculo, tá? Uma terceira esfera vai intersectar esse círculo em dois pontos. Você tem um círculo e tem uma esfera, o círculo corta a esfera em dois pontos. Então, eu preciso de uma quarta esfera, né, um quarto satélite para poder localizar de maneira unívoca meu ponto. Claro que isso é assim, é no mundo ideal. No mundo real, prático, você usa mais informações de mais satélites para ter redundância e poder é, para você poder se localizar. Eu estou vendo aqui, o Luiz Marcos diz, então existe a profundidade que acrescenta mais uma variável. Isso mesmo. Quando em uma dimensão eu só preciso saber uma distância para saber a um satélite, eu preciso de dois pontos de referência, para uma distância para um para outra, para me localizar. Em duas dimensões, eu preciso de três distâncias. Em três dimensões, eu preciso de quatro distâncias, tá? Porque você adicionou uma dimensão no seu problema, ok? Então, você fala, bom, ótimo, matamos a charada aqui. É um problema prático, né? Botar satélites em órbita, mas uma vez colocado em órbita, você vê o tempo que cada sinal está chegando, tá levando para chegar a você, multiplica por c, que é a velocidade da luz, uma constante da natureza, e pronto, você sabe a distância, se localizou. Aí o seu celular faz uma continha ali rapidinho e diz onde você está, né? O problema é que aqui que começam as dificuldades, né? Aqui que começam as dificuldades, porque existem várias coisas que têm que ser levadas em conta. E aí eu separei alguns dos aspectos importantes aqui da física do, do GPS, porque para mostrar a vocês a quantidade de conhecimento acumulado durante séculos que é usado na física e na matemática do GPS, né? Até agora eu descobri essencialmente aqui um problema matemático, né?
achar um ponto sabendo a distância, três pontos dados. Isso é um problema matemático. Aí aqui ele fala, como é que eu faço isso fisicamente? Eu coloco satélites e meço a distância usando sinais de rádio. Ótimo. Só que a realidade não é tão limpinha, né? Por que que não é tão limpa? Primeira coisa, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que é, botar satélites em órbita, e isso é bom porque quando esse satélite está em órbita, a órbita dele é conhecida com grande precisão, tá? São órbitas muito precisas. Então, se você, por isso que a gente consegue usar os satélites como pontos de referência. Eles estão em movimento, mas a gente sabe exatamente onde esses satélites têm que estar, tá? Agora, e a gente tem que localizar esses satélites. Aí fica uma pergunta que você começa assim, bom, e como é que eu sei onde está esse satélite, né? Eu não tenho um GPS para localizar o satélite, eu tenho GPS para me localizar. E como é que eu localizo o satélite em órbita? Então, esse é um outro problema interessante, que é saber a posição daquele satélite. E aí você faz o problema inverso. Alguém tem uma sugestão de como é que, se você tivesse que propor um método de para localizar esse satélite, como é que você faria? Não, não, gente, uma dica que eu quero dar para vocês é que no curso de física vocês não têm que se acanhar, tá? A gente na escola se acostuma a fazer tudo sempre certo, é tudo aplicar um algoritmo, aplicar uma ideia, mas na universidade você pode dar palpite. É bom, a gente gosta que você dê palpite, mesmo que esteja errado o palpite, tá? São ideias que a gente discute. Toda ideia serve para um princípio de uma discussão. Alguém tem alguma sugestão de como é que a gente poderia fazer para localizar um satélite? Né? Professor, Diga, José Diogo. poderia usar a distância, poderia utilizar outros satélites para localizar ele, ou então a distância para um ponto fixo no solo, por exemplo, ou para mais de E- um ponto fixo no solo. Excelente, excelente. Usar outros satélites é complicado, porque aí você fica tudo dependendo, é tudo relativo. Eu sei que o satélite um está numa posição tal em relação ao satélite 2, mas onde eles estão, eu não sei, né? Eles estão assim. Agora, a sua segunda sugestão foi ótima, que é usar pontos fixos no solo. Então você faz o contrário, né? No GPS que a gente está acostumado, a gente está localizando um ponto no solo a partir da localização de satélites no espaço. O que a gente vai fazer é colocar certas estações bem definidas no solo e mandar sinais para esses satélites. Aí ele faz o GPS com pontos definidos aqui. Então, tem pontos no solo que permitem localizar os satélites no espaço, em órbita, e do espaço a gente permite localizar a gente, né, num ponto qualquer da superfície da Terra. Então, ótima sacada, José. Então, continuando, a gente tem aqui qual é a física que eu quero mostrar? A riqueza da física usada na discussão do GPS. A gente tem é, é, ups, gravitação, que é para você botar o satélite em órbita, você tem que saber como é que são as órbitas. Então a gente está pegando emprestado lá de Newton para cá, para poder saber como localizar esse satélite. A gente está usando eletromagnetismo, porque os sinais que são emitidos pelos satélites, eles são sinais eletromagnéticos. Então, a gente tem que ter um domínio de emissão e recepção de sinais eletromagnéticos. Então, o eletromagnetismo é fundamental para poder é, localizar, usar o GPS como sistema de localização. Além disso, aí começa o problema do mundo real, tá? Naquela versão que eu falei antes, essa daqui, é um mundo matemático perfeito. Círculos são círculos perfeitos, linhas retas são linhas retas perfeitas, interseção de dois círculos são dois pontos, etc.
No mundo real, as coisas são um pouquinho diferentes. Por exemplo, uma das coisas que acontece é que a gente tem é, perturbações atmosféricas, né? Quando eu falei, a gente pega o tempo que levou o sinal, que o sinal levou para chegar até mim e multiplico por c, isso me dá a distância. Fala, tá, mas que c você vai usar? Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro está um pouquinho nublado. Se está nublado, a atmosfera está um pouquinho mais úmida. Isso altera o índice de refração e, portanto, a velocidade da luz. Então, eu tenho que corrigir a velocidade da luz de acordo com as perturbações atmosféricas, tá? Outra coisa é que dentro do eletromagnetismo, os sinais eletromagnéticos, eles refletem. Então, se você está num ponto, você pode estar recebendo o sinal de um satélite e quando chega, digamos que um satélite manda só para, de novo, simplificar, um exemplo meio caricato. Imagina que um satélite manda uma sequência de números ímpares e outra manda uma sequência de números pares. Então, um está mandando 1, 3, 5, 7, 9, 11 e outro está 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quando você recebe o sinal, se você recebe o número 14, só por isso você sabe da onde está vindo esse sinal. Na verdade, o sinal eletromagnético que é enviado de cada satélite, ele vem com uma sequência numérica e uma informação de onde ele está, de que satélite é e de onde ele está localizado. Então, vem um pacotinho de informação que você processa. Então, se você, nesse caso caricato, você recebeu o número 11 e o número 14, você sabe que o 11 veio do satélite ímpar e o 14 veio do satélite par. Você sabe onde esses satélites estão e você consegue, então, fazer a distância a cada um deles, né? Só que o sinal pode refletir. Você pode estar recebendo um sinal e ele está refletindo num prédio ou numa montanha. Então você precisa ter vários sinais para evitar essa redundância, evitar esse tipo de ambiguidade, desculpa, não é redundância. Tem que ter redundância para evitar essa ambiguidade. Então é um problema, digamos, de matemático, numérico, bastante delicado que você precisa, digamos, resolver para não aumentar o erro demais. É, a gente tem que usar mecânica quântica, física quântica, porque o satélite ele tem que ter um relógio extremamente preciso. Então, dentro de cada satélite desse que está em órbita, tem um relógio atômico, né? Eu não disse quantos satélites são. Aqui tem nessa figura tem assim três satélites em órbita, mas ao todo a gente tem tipo no GPS tem uns 31 satélites, né? E eles não são geoestacionários, estão em órbita, estão em movimento, estão tipo dando 2 voltas por dia na Terra, né? Virando. E sempre você tem em cada ponto da Terra você tem acesso a pelo menos 4 desses satélites, né? Então, cada um desses carrega, cada satélite desses carrega um relógio atômico. Então, é curioso, assim, quando você olha para o céu, você imaginar que tem 30, pelo uns 30 relógios atômicos em órbita voando ao redor de você, né? Para te dar esses sinais. Aqui tem um errinho, tá? Não é 4.000, é 4. E dois fenômenos, duas ideias que eu vou discutir um pouquinho mais de detalhe são da teoria da relatividade especial e da teoria da relatividade geral, tá? Os satélites, primeiro, eles estão em movimento, então eles estão em órbita a mais ou menos 4 quilômetros por segundo, que é uma velocidade razoavelmente alta, e você tem que começar a considerar efeitos relativísticos. Então, para isso, porque eles estão se movendo, você tem que usar a teoria da relatividade especial, tá? Um outro fenômeno já vou ver. Peraí. Tá. Um outro fenômeno é a teoria da relatividade geral, tá? Que é o fato do satélite ele está a 20 quilômetros aproximadamente, ele está alto em relação a gente, tá? É, vocês assistiram, alguém aqui assistiu o filme Interstellar? Sim? Eu vi. Maria Fernanda assistiu Interstellar, né? Lembra que tem uma cena que é, o, tem
uns astronautas, e aí um deles se aproximam de um buraco negro e voltam para o satélite. Quando voltam, o que estava lá no satélite está muito mais velho. Você lembra Sim, dessa cena? sim, sim. Que Sim, o tempo se deformava, né? Próximo É, ao passa buraco muito negro. mais rápido para o camarada lá do satélite do que para quem vai para perto do buraco negro. Na verdade, a, o Interstellar foi um filme que teve, ele teve muita consultoria do Kip Thorne, que é um grande físico teórico americano, prêmio Nobel, etc. E esses efeitos todos são efeitos corretos, tá? Eu vou explicar um pouquinho alguns desses efeitos aqui para vocês, para quem não conhece. É, aí, perdão, o fato do satélite estar mais alto é equivalente àquela cena do Interstellar. O fato de alguém estar afastado. Você tem o satélite, que é o astronauta que ficou na nave, e tem o sinal que chega na gente que está na superfície da Terra. Então tem uma diferença do tempo que está sendo marcado no satélite com o tempo que está sendo marcado na Terra, tá? Vai ter um tempo relativo entre esses dois pontos. E eu queria discutir isso um pouquinho, isso aqui para com vocês, né? Aqui é só uma ilustração de como é que funciona. Eu botei 24, mas na verdade que são 31 satélites. Cada instante você tem pelo menos quatro, conecta com quatro satélites e o teu tem linhas imaginárias que vão do teu celular até cada um desses satélites e você consegue assim se localizar. Mas eu queria falar aqui dos efeitos de relatividade, tá? Como eu sou do curso de física e como sei que tem, nem todos que estão presentes aqui na palestra são do curso de física, mas se estão na palestra, imagino que se interessam por física também. Enfim, para os alunos de física, acho que é particularmente interessante ver um pouquinho dessas ideias discutidas em mais detalhe. Eu estou acompanhando aqui o tempo, Leandro. Eu tenho mais uns 10 minutos, eu imagino. Tem pelo menos 10, pode ter um pouquinho, pode ter uns 15. Pode ser 15, tá bom. Então, o que eu vou falar primeiro do efeito de relatividade especial, tá? Então, para isso, é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, nesse ponto aqui amarelo, uma fonte que vai mandar um feixe de luz, aí ele reflete nesse espelho daqui, e aí o feixe de luz volta, tá? Então o sinal vai e volta, tá? Isso vai levar um certo tempo, ok? Como é que a gente calcula esse tempo? Isso aqui é um exercício de cinemática muito simples, né? Se eu tenho um comprimento L, o, o sinal sobe, a velocidade da luz é c, então ele leva um tempo L sobre c para subir. E depois desce e leva o mesmo tempo. Então, ele vai levar um tempo 2L sobre c para subir e descer. Então, se eu tiver uma fonte aqui e um sensor e estiver mandando sinais, fica pec, 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 esses sinais vão chegar com um intervalo de tempo 2L sobre c, tá? Ok? Isso aí é cinemática básica. Agora, imagina que eu estou parado, eu tenho aqui um observador parado, tá? Olhando para esse sistema que se move, tá? Ele se move com uma certa velocidade v. O sistema está se movendo para a direita. Então, a luz do sensor que antes ela subia e descia, agora ela sobe e para chegar, o espelho, ele se deslocou depois de um certo tempo. Até chegar no espelho, a lu- o espelho vai ter se deslocado. Então, a luz vai fazer não um sobe e desce só vertical, mas vai fazer isso daqui. Sobe na diagonal e desce na diagonal, ok?
Isso aí também, totalmente natural, simples, conhecido desde sempre. Agora, o que é diferente na teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade diz que esse feixe de luz, ele tem uma velocidade c. E esse feixe de luz, de acordo com esse observador aqui, tem a mesma velocidade c, tá? O que seria diferente no caso, se eu imaginar que eu jogasse uma pedrinha? Se eu estivesse jogando uma bolinha para cima, a bolinha tem velocidade v subindo, digamos, sem gravidade. Ela vem em velocidade v, bate e volta com velocidade v. Agora, quando o trem está andando, quando esse sistema está andando, eu vou fazer uma adição de velocidades. Para quem está parado, para essa pessoa daqui, tem a velocidade v de subida e tem a velocidade v ou v' horizontal. Então, eu tenho essas duas velocidades, eu vou somar e eu vou ter uma velocidade. Eu teria essa velocidade para cima, uma velocidade para o lado, e a velocidade resultante é uma velocidade maior na diagonal. Então, do ponto de vista, digamos, de cinemática newtoniana, a velocidade da bolinha é maior. E isso compensa, tipo, faz com que o tempo que vai levar para descer seja o mesmo, né, do que quando eu estou junto com o sistema. Ele sobe e desce, é uma distância L, subiu e desceu a velocidade V. Agora, quando está na diagonal, a distância é maior, só que a velocidade é maior. As duas coisas se compensam e aí dá o mesmo tempo. Só que na teoria da relatividade, essa velocidade da luz é a mesma para todo mundo, para quem está dentro do trenzinho que se move, quanto quem está na plataforma observando esse sistema. Então, o que acontece? É a mesma velocidade, só que agora a trajetória é mais longa. A trajetória sendo mais longa significa que vai levar um tempo maior para chegar aqui. Então, se aqui, por exemplo, levou um certo tempo t para subir e descer, para quem está observando, vai levar um certo tempo t' mais longo. Tá claro isso? Entenderam esse? Alguém tem dúvida sobre? Pode perguntar, por favor. Que a dúvida de um sempre ajuda os outros. Assim, eu entendi. Você tá conseguindo me escutar? Tá tudo bem? Estou escutando, Luiz Marcos, pode falar. Eu consegui entender que é como se a luz, de alguma forma, compensasse dentro da relatividade dela, né? Expandindo, na real, diminuindo a percepção de tempo para ela atingir como se fosse uma velocidade maior. Seria isso? Não, então, na verdade é o contrário, tá? A velocidade da luz, ela não ganha a velocidade da fonte. Tipo, eu estou andando, ela não aumentou, tá? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. É, 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 Imagina que você está num vagão de trem e você vai subir uma escada e descer uma escada, né? Dentro do vagão de trem, esse subir escada e descer escada, você vai. Quanto tempo leva? A escada tem um comprimento L, sua velocidade é V, vai ser L sobre V mais L sobre V. Você vai levar um tempo 2L sobre V para subir e descer. Correto? Sim, sim. Igual Beleza. a primeiro caso. Aham. Igual ao primeiro caso. Agora, para quem está te vendo passar, você não está fazendo uma trajetória subir e descer, você está fazendo uma trajetória assim. Tipo, você está subindo, mas também está se deslocando. A sua trajetória é maior. Se a sua velocidade fosse, para mim, fosse a mesma que para quem está dentro do vagão, ia ser um percurso maior com a mesma velocidade. Então, Ah, desculpa, entendi. Entendi. entendeu? Tá bom. É, como o tempo que para mim fora do vagão tem que ser o mesmo que para dentro do vagão na física newtoniana clássica, o que acontece? O percurso ficou maior, mas a sua velocidade é maior também, porque você está agora subindo, mas eu também estou vendo você indo para a direita, então você tem uma velocidade maior. Então, essa velocidade que você aumentou compensa o aumento do percurso e o tempo continua sendo igual. Porém, na relatividade, na teoria da relatividade especial, o que acontece? O tempo, o percurso ficou maior,
mas a velocidade é a mesma. A velocidade da luz é a mesma. Sendo a mesma, isso faz com que o tempo que você leva para chegar é mais longo, que o percurso ficou mais longo, tá? Esse é uma maneira de entender a dilatação, o fenômeno de dilatação temporal, tá? Então, o que que acontece? O satélite, agora vamos pensar no satélite. O satélite está se movendo ao redor da Terra. Ele está a 4 quilômetros por segundo. Então, o sinal que ele está mandando, quando chega a mim, é um sinal mais lento, tá? É mais lento. Isso faz, é uma correção de aproximadamente 7, está escrito aqui, 7 microsegundos, tá? Aí você fala, pô, 7 microsegundos é muito pouco. Sim, mas o problema é que a velocidade da luz é muito grande. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, apesar de ser pouco, quando você acumula esse erro, ele dá quilômetros de distância ao longo do dia. Então, você não pode se dar o luxo de ignorar esse efeito, tá? Então, esse é o primeiro efeito de relatividade, que é o fato do satélite estar em órbita fazer com que o tempo passe mais lento e eu tenho que levar isso em consideração naquela defasagem dos sinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que levar em conta o tempo que leva para vir a luz, mas também o fato que lá a maquininha, os relógios, está piscando mais lentamente. Tá? Então, esse é um fenômeno de realidade especial. Tem um outro fenômeno que eu vou agora discutir, que é o fenômeno de realidade geral. Tá? Que é baseado no seguinte, é o chamado princípio da equivalência, tá? Você já deve ter visto vídeos, ou experimentado um pouquinho isso, quem já foi em montanha-russa ou coisas do gênero. A realidade geral é baseada numa equivalência entre um sistema físico, que é a atração entre massas, a força gravitacional, e um sistema geométrico, que é um sistema acelerado, tá? Se você está numa nave parada, aqui, está dentro de uma nave parada, dentro de uma nave, na presença de um corpo massivo, você sente gravidade. Você é puxado para baixo. Se você largar uma bolinha, ela cai. Se você está numa nave acelerada para cima e largar uma bolinha, em relação a essa nave, a bolinha vai cair, tá? Inclusive, é assim que se faz, são feitos os experimentos de gravidade zero, treinamento de gravidade zero de astronautas. Você coloca os astronautas, as pessoas, num avião, e esse avião simula, não é? Ele não cai, ele simula uma trajetória parabólica, e aí, durante essa trajetória, você elimina os efeitos gravitacionais. Tá? Isso é o chamado princípio da equivalência. É a equivalência entre sistemas gravitacionais com sistemas acelerados, tá? Então a gente vai usar um sistema acelerado para entender gravitação. Eu vou fazer o seguinte: imagina que aqui em cima, no ponto A, eu tenho um relógio e eu mando um sinal para baixo, tá? E aqui você tem um receptor aqui embaixo. Então você manda um sinal. Você está acelerado, então você está subindo. Aí depois, quando você manda um segundo sinal, aqui você manda o sinal um e aqui você manda o sinal 2. Como esse camarada aqui está subindo, ele vai receber o sinal um e ele vai ganhar velocidade e vai receber o sinal 2 mais rapidamente. Então, os sinais ficam comprimidos entre si, tá? Isso significa que, para quem está aqui acompanhando, o camarada que está em B, acompanhando o que está em A, ele vê o tempo em A passar muito mais rapidamente. Pec, 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 pec. Entendeu? Então, isso introduz um efeito de gravitação que eu vou pensar o seguinte: eu tenho uma pessoa aqui tem o satélite, e aqui eu tenho uma pessoa. O tempo do satélite está passando mais rapidamente do que o tempo da pessoa, porque ele está acima. E isso, quando se faz as contas para os dados da altura do satélite, ele dá um erro maior que o da relatividade especial. Ele dá um erro de 40, mais positivo, o tempo está passando mais rapidamente,
de positivo de 45 microsegundos. Então, você tem que levar em consideração esses dois fenômenos. A realidade especial está atrasando os relógios, está deixando eles mais lentos, e a realidade geral está adiantando os relógios, deixando eles mais rápidos. Então, você tem que levar esses dois efeitos em consideração. Se você não levar esses efeitos em consideração, ao longo do dia, dá um erro de uma dezena de quilômetros, tá? Então é importante levar esses efeitos. Aí sempre que eu penso, né, nessas coisas, eu fico imaginando como é que deve ter sido entre os engenheiros, né, e cientistas discutindo o GPS e vendo que estava tendo algum tipo de erro, e aí algum deles fala assim, poxa, de onde vem esse erro que não estou conseguindo é, corrigir? Aí algum engenheiro deve ter falado, ó, vai ver que é relatividade. Aí os outros engenheiros devem ter olhado para ele e falar, relatividade, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, isso aqui é... Qual é a relatividade? Aí você vai fazer a conta e é a relatividade, né? Então, deve ter sido um momento bastante interessante, né, da, da história da ciência e tecnologia, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, ver que tem vários comentários. Só tem uma pergunta para você. Diga, Leandro. Deixa eu. Espera aí que entrou numa discussão aqui, do Luiz Marcos. Também entendi essa. Faz sentido? Não, não é o Luiz Marcos, não, é outro. Esse já foi. José, é uma ideia. Ele fala. Luiz Marcos, como é a correção do efeito da defasagem? O Lucas Alves perguntou. O efeito O da Lucas, defasagem. Tá, Lucas, professor Marco, como é feito a correção do efeito da defasagem? Então, na verdade, o teu celular ele tem um processador, ele está conectado localmente, ele sabe, a partir de informações terrestres, qual deve ser o horário, o sinal do satélite um, por exemplo. E ele recebe esse sinal e compara, ele faz uma comparação desses dois sinais. E com essa comparação, ele calcula a distância, se eu entendi corretamente a sua pergunta, Lucas Alves. Eu entendi sim, professor. Eu fiquei com dúvida em relação à correção do posicionamento fixo na Terra, né? E parece que é exatamente isso que você respondeu. Tá correto. Obrigado, tá? Ah, tá bom, ótimo, obrigado, Lucas. Eu vi aqui que também o José Diogo fala, é uma ideia um pouco intuitiva, estamos acostumados com o tempo e espaço serem coisas absolutas, verdade, e é bom que a gente pense assim, porque para a nossa experiência prática eles são, e a verdade é uma coisa que varia, mas entendi, para esse caso, a velocidade da luz é absoluta, o tempo e o espaço variam. Exatamente. O fato da velocidade da luz ser uma velocidade absoluta tem consequências que deram na teoria da realidade especial, nos efeitos de dilatação do tempo, contração do espaço, violação da simultaneidade, e assim por diante, né? Equivalência entre massa e energia, enfim, são várias consequências inusitadas, em particular sobre as nossas concepções de espaço-tempo, né? Mas, enfim, para finalizar aqui, eu queria dizer que, mostrar é, um sistema que é prático, que todo mundo usa, que tem uma física e uma matemática riquíssimas envolvidas, né, na sua elaboração na sua utilização. Tem ideias muito legais de matemática e de física, né? Imaginar que a gente está usando física, olha só, a gente está usando gravitação, eletromagnetismo, mecânica quântica, teoria da realidade especial, teoria da realidade geral. É um conjunto de ideias muito grandes. E essas ideias, veja, elas não foram desenvolvidas para o GPS, né? Isso é outra coisa legal. A inovação, o conhecimento, ele vai sendo gerado e aplicado assim com o tempo, e você não sabia no passado, né? Ninguém sabia que séries de números pseudo-aleatórios, teoria da relatividade geral e gravitação e mecânica quântica podiam ser usadas para você saber onde é que é o shopping center aí mais perto de você, né? Ou como é que você faz para
para ir da sua casa até a casa de um amigo. Então é interessante, né, ver essa conexão e também esse aspecto, acho que o aspecto histórico, político, vale a pena saber. A gente, o nosso conhecimento científico ele está inserido dentro de uma cultura, de uma sociedade, e a gente tem que estar a par dessa conexão, dessa relação. Então, pessoal, vou terminar aqui. Agradeço a paciência, perguntas de todos e estou disponível para mais uma discussão, se tiver interesse. Obrigado. Obrigado, Marco. Vamos lá, tem perguntas para o Marco? Mais perguntas ou comentários, coisas assim? Não, tá tudo entendido. Eu gostei bastante. Tudo É, entendido? Então, Você ó, está vai ter pronto para aqui, fazer ó. um GPS agora? Passa em olha, casa, imprime um na. no primeiro período Não, de física eu não me sinto preparado. lá para o Mas quem terceiro sabe um já vai dar dia. para fazer um GPSzinho assim. Mas Quem que sabe bom um que ficou dia. claro, Luiz Marco. Obrigado pelo retorno. Valeu. Eu que agradeço. Tá. Bom, obrigado, Marco. Bom, eu Uma que agradeço. Se algum excelente. estudante, alguém tiver interesse, depois quiser, pode pegar eu deixo aqui no chat meu e-mail, se tiver alguma pergunta, Tá podem bom. me mandar um e-mail, tá? Isso. Enfim, e obrigado pela presença e dizer aqui que esse projeto do CEDERJ eu acho um projeto fantástico. Tenho muito orgulho de fazer parte já há bastante tempo e desejo a vocês todos um ótimo semestre, um ótimo curso, né? Bom. E-mail da NASA, o e-mail da NASA é nasaoficial@gmail.com. Olha só, Antigamente era nasaoficial@hotmail.com, mas eles atualizaram, tá? mas deixa eu só dar um aviso que falaram aqui. A lista de presença parece que não está funcionando, eu não sei o que o CEDESC faz. Eu tenho registrado o nome de todo mundo que está presente. Quem não for do curso de física e precisar da declaração, pede para o coordenador do curso escrever para a coordenação da física que a gente pode atestar quem estava aqui presente. Tá? Isso é para quem Isso. estava com problema aí da presença. É. Voltando aqui para assuntos mais interessantes. Aí, obrigado a todos por estarem presentes, né? E também por tirarem uma manhã de sábado para assistir uma palestra. Isso mostra o engajamento de vocês e é muito legal isso. Então, estão todos aí de parabéns. Ok? Então, obrigado, Marco. Obrigado, Leandro, pelo convite. E, pessoal, qualquer coisa, Obrigado falem a comigo. todos Até a aí. próxima. E Tá legal. bons estudos no futuro e até a próxima reunião aí. Tchau. Valeu. Falou, Oi, Jorge. abração, moçada. Jorge tirou da gaveta essa camisa do Botafogo, né, Jorge? Eu tenho que aproveitar, cara. Uai, Agora. quanto tá, o ano Você tirou passado ano passado, aí teve que botar de volta na gaveta contra gosto, né? eu fiz a mesma coisa, aproveitei enquanto estava. Uai.